pacote aprovado no Senado para enviar ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan incluiu um polêmico projeto de lei que pode proibir o TikTok no país. O texto, que chega agora à mesa do presidente Joe Biden e deve ser sancionado hoje, obriga o TikTok a procurar um novo proprietário. Os congressistas alegam risco à segurança nacional porque o governo da China poderia forçar a empresa chinesa controladora do aplicativo a fornecer os dados de usuários americanos. Com a lei sancionada, a ByteDance terá 9 meses para vender o TikTok. Biden pode estender esse limite por mais 90 dias, complementando um ano de prazo. Caso a venda não seja feita, o aplicativo seria proibido nas lojas de aplicativo e nos servidores americanos. O TikTok prometeu contestar o projeto de lei na Justiça. Vamos falar sobre esse assunto com o Américo Martins, porque Américo é um projeto que vem no ano eleitoral. E quando a gente fala de TikTok, é uma plataforma muito utilizada principalmente pelos jovens eleitores. Pois é, Carol, é uma história muito polêmica, muito controversa. TikTok é uma plataforma, a única grande plataforma de redes sociais que não é americana e que faz um grande sucesso. Só nos Estados Unidos eles têm 170 milhões de usuários. E aqui nós temos uma mistura de fatos e alegações nessa decisão do Congresso. Então vamos primeiro aos fatos. TikTok é muito bem sucedida e cria uma competição muito grande contra as grandes redes sociais que são americanas. Esse é um fato. Segundo fato, a China de fato é uma ditadura, ao contrário dos Estados Unidos, e isso cria uma preocupação para os legisladores americanos. Terceiro ponto, nós temos também uma disputa geopolítica e econômica muito grande entre Estados Unidos e China, que são as duas maiores economias do mundo e estão disputando aí a liderança pelas próximas décadas. Então, cada lado começa a colocar também dificuldades para o outro lado. Até aqui são fatos. Aí começam as alegações. Os congressistas americanos e o governo americano dizem que eles temem que o TikTok possa ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Por quê? Porque a empresa, que tem controladores chineses, embora 60% do seu capital esteja espalhado por outros operadores, outros donos, o TikTok poderia, segundo os americanos, dividir informações pessoais dos cidadãos americanos com autoridades da China comunista. Só que o governo, até aqui, faz essa alegação, não apresentou nenhuma comprovação de que o TikTok de fato faria isso. O TikTok diz, inclusive, que já mudou todo o seu histórico ali, todas as informações dos cidadãos americanos para provedores nos Estados Unidos, no Texas e não na China. Então, estaria sobre responsabilidade da legislação americana. E também é um fato que existe essa grande competição geopolítica. Então, Carol, existe uma suspeita muito grande que, na verdade, o que os Estados Unidos estejam fazendo aqui seja um protecionismo, esteja tentando proteger as suas grandes empresas de tecnologia e de redes sociais e tentar impedir o crescimento dos chineses. Eles já fizeram isso e os chineses também já reagiram em outros setores da economia. Mas aqui nós estamos falando de um setor fundamental, que é o setor de tecnologia, o setor de interação às pessoas, que pode de fato fazer uma diferença ali na frente, nessa disputa entre os dois países. Então, é uma decisão muito polêmica. O governo chinês diz que não concorda com essa venda e também alerta que isso cria um problema para pessoas que investem nos Estados Unidos, porque se houver um crescimento muito grande de empresas estrangeiras, os americanos podem adotar ações protecionistas como essa. Então, na verdade, é uma questão de 2 pesos e 2 medidas do Congresso americano, sem ter apresentado nenhuma alegação de fato de que o TikTok pode dividir aí as suas ações, as suas informações com o governo comunista da China. E o fato de ser uma ditadura e um governo comunista também, obviamente, pesou nessa decisão política do Congresso americano. De qualquer forma, o presidente Joe Biden deve aprovar essa medida e nós vamos dar início aí a uma longa batalha jurídica que pode, inclusive, render para mais desse ano, que seria o prazo limite para a venda da empresa.